Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Na maioria das vezes, a carreira de um jogador de futebol é cheia de altos e baixos, e o goleiro Loris Karius sabe muito bem o que é isso. Esse alemão chegou a ser considerado um dia um dos melhores goleiros da nova geração do seu país. Porém, duas falhas cruciais em uma partida decisiva o fizeram simplesmente entrar numa fase de ostracismo que se arrasta até hoje. No vídeo de hoje, o Gol de Canela conta um pouco da história e da atual fase desse personagem. Confere só! Nascido no dia 22 de junho de 1993, na pequena cidade de Biberach, na Alemanha, Loris Karius começou no futebol muito cedo. Incentivado pelo avô materno, com apenas 8 anos, ele ingressou em sua primeira escolinha de futebol e já tempos depois passou a transitar pela base de alguns clubes da sua cidade, até ser descoberto pelo Stuttgart em meados de 2005. Na base desse clube alemão, Karius ficou por 4 anos. Durante esse período, além de ter chamado a atenção pela sua qualidade acima da média, ele também recebeu suas primeiras oportunidades nas seleções de base da Alemanha, onde disputou alguns amistosos. Já em julho de 2009, um pouco depois de completar 16 anos, o jovem goleiro alemão resolveu que era hora de tentar voos mais altos e aceitou uma proposta para defender a base do Manchester City, que na época havia acabado de ser comprado pelo Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. No novo clube, Karius até viveu momentos bons e, na medida do possível, até jogou com uma certa regularidade nas equipes sub-18 e sub-21. Mas, antes mesmo de ser promovido ao time principal, em agosto de 2011, ele foi repassado para o Mainz da Alemanha. Apesar de ter ficado abalado com o que aconteceu na Inglaterra, a volta para o futebol do seu país acabou sendo benéfica para a então promessa alemã, uma vez que no Mainz ele acabou encontrando o ambiente perfeito para ser lançado no futebol profissional. Tanto que em um pouco mais de 2 anos no clube, ele já era titular absoluto do Gol. A partir daí, a carreira de Karius simplesmente decolou. Suas aparições seguras o tornaram um dos nomes mais importantes do Mainz. E o melhor momento, sem dúvidas, aconteceu na temporada 2015 e 2016, quando foi eleito o segundo melhor goleiro da Bundesliga, ficando atrás apenas de Manuel Neuer. Em alta no mercado, durante a primeira janela de transferências da temporada 2016-2017, Karius foi cogitado em vários clubes da Europa, mas o seu destino seria mais uma vez a Inglaterra. Por 4,7 milhões de libras, o goleiro alemão acabou assinando o contrato com o Liverpool, que na época já estava sendo treinado pelo compatriota Jürgen Klopp. Aliás, a sua contratação havia sido um pedido especial do próprio treinador. Dono da camisa 1, Karius chegou aos Reds claramente para ser o goleiro titular, mas o seu início no novo clube foi marcado por dificuldades, principalmente por falta de adaptação ao futebol profissional da Inglaterra. Depois de lesionar a mão durante a pré-temporada, entre setembro e dezembro de 2016, o alemão ganhou a chance de ocupar a meta do Liverpool em 10 partidas consecutivas da Premier League. Mas, nas ocasiões, além de não ter passado muita confiança, falhas cruciais em partidas que tiraram ponto dos Reds o fizeram voltar para o banco de reservas. Só no decorrer da temporada 2017-2018 é que ele voltou a ocupar a meta. Agora bem mais confiante e adaptado, Karius realmente se firmou como titular e foi até decisivo em algumas partidas. Entretanto, naquele que era o confronto mais importante da temporada, uma atuação desastrosa colocou sua carreira de ponta cabeça. Na grande final da Liga dos Campeões, o camisa 1 falhou em 2 lances de gol para o Real Madrid. No primeiro, ele errou a reposição e jogou a bola em cima de Benzema, que, atento ao lance, abriu o placar no início da etapa final. Depois, quando a partida já estava 2-1 para o Real, Karius errou ao tentar pegar um chute de Bale e acabou tomando o gol que garantiu o título para o time espanhol. Após a decisão, a imagem do goleiro abalado com as falhas rapidamente viralizou no mundo da bola. Com a chegada do goleiro brasileiro Alisson e já sem clima para continuar no clube, ainda em julho de 2018, Karius foi colocado à disposição no mercado.
Como não houve compradores interessados, a diretoria do Liverpool resolveu então repassar o alemão por empréstimo de 2 anos para o Beşiktaş da Turquia, com a ideia de que o clube turco compraria o atleta no final do vínculo. No entanto, a passagem do goleiro por Istambul foi um verdadeiro pesadelo. Logo que chegou ao Beşiktaş, Karius seguiu cometendo falhas e foi criticado abertamente pelo técnico Şenol Güneş, que afirmou que só estava escalando o alemão por falta de opção no elenco. Pouco depois, o goleiro teve que acionar a FIFA, porque o clube turco simplesmente deixou de pagar os seus salários, alegando que o atleta estava pedindo dinheiro a mais do que o acordado. No meio de toda essa confusão e depois de 67 partidas e 95 gols sofridos, Karius conseguiu rescindir o seu contrato com o Beşiktaş em abril de 2020 e voltou a ficar à disposição do Liverpool, já que ainda tinha mais 2 anos de contrato com o clube inglês. Percebendo que não seria aproveitado na Inglaterra, já em setembro de 2020, o alemão aceitou uma proposta de empréstimo para defender o Union Berlin, que havia acabado de subir para a Bundesliga. Porém, o que parecia ser uma chance de ouro para reencontrar o seu bom futebol, tornou-se em mais uma frustração. No clube alemão, Karius teve pouquíssimas chances de atuar, foram apenas 5 jogos. Logo, ao final do contrato de empréstimo, ele foi devolvido ao Liverpool no último mês de junho. Hoje, aos 28 anos, Karius segue ligado aos Reds. Recentemente, de acordo com alguns jornais ingleses, seu nome foi colocado em uma lista de dispensa do clube, mas até o fechamento desse vídeo, nada foi definido. Na sua opinião, Karius ainda merece uma chance em algum outro grande clube da Europa? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!